Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live, em que nós vamos ter a oportunidade de termos aquela conversa todas as segundas-feiras que nós, graças a Deus, estamos conseguindo manter. Aqueles que estão nos assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir depois, que a força espiritual, a força divina esteja com todos, abençoando seus lares, suas vidas, seu local de trabalho, suas famílias. Enfim, que Deus esteja presente na vida de todos nós. Antes de começarmos a nossa conversa dessa noite de hoje, nós vamos pedir a Deus que nos dê a consciência necessária para que nós consigamos repassarmos as nossas experiências e o nosso entendimento. E que, se for útil para alguém que esteja nos ouvindo ou assistindo, que possa permanecer e ser plantada essa sementinha. Que Deus possa abençoar nas nossas mentes e corações, para que nós nos sintamos fortalecidos nessa caminhada diária que chamamos vida. Que as bênçãos possam se estender sobre todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Nós temos conversado muito sobre a questão mediúnica, sobre mediunidade, e é um assunto extremamente interessante, é um assunto que vai nos dando um modus operandi com relação à nossa vida cotidiana. E hoje eu quero falar sobre a mediunidade e a reconstrução. O que tem uma coisa a ver com a outra? Quando nós entendemos o significado real da mediunidade, e quando, dentro desse entendimento, nós resolvemos exercê-la, praticá-la e discipliná-la, nós vamos enxergando a vida de uma outra maneira. E, consequentemente, vamos enxergando a nossa própria pessoa de uma outra forma. Então, nós crescemos com vários tipos de conceito que são ensinados durante a nossa educação. Na nossa fase adulta, nós absorvemos como ensinamento diante das nossas experiências, e nós vamos construindo conceitos. Quando nós descobrimos dentro do campo mediúnico fórmulas de praticar isso de uma forma muito mais consciente, exercendo uma sensibilidade maior, esses conceitos eles tendem a cair um pouco por terra. Nós vamos modificando a nossa maneira de pensar e de entender as coisas. E nesse processo, nós precisamos fazer uma faxina, uma limpeza. Então, nós precisamos, às vezes, nós temos que derrubar esses conceitos, destruir esses conceitos e reconstruir bases novas, conceitos novos, mediante o aprendizado que nos é dado através do exercício mediúnico. Isso é uma tarefa muito interessante, porque os nossos valores vão se modificando, eles vão se transformando. E nós vamos tendo a sensibilidade e mais habilidade de saber lidar com isso. Acontece que nós estamos acostumados, às vezes, a ficar numa zona de conforto, mesmo que esteja ruim. Nós estamos habituados a viver aquilo e nos sentimos seguros, porque até com as coisas ruins, nós nos sentimos seguros porque a gente sabe manejar e sabe transitar dentro do que está ruim. Aquilo que é novo nos causa dificuldade, nos gera conflito e vai exercer uma coisa que nós chamamos de medo muito grande. Porque é um caminho novo que vai ser trilhado, são novos desafios a serem enfrentados e nós estamos nos reconstruindo. Não sabemos como vamos lidar com tudo isso daí para frente. Mas sempre eu cito isso como exemplo porque fica uma fórmula mais clara de nós entendermos. Quando você compra uma casa, ela está ali nova, tudo pintadinha, bonitinha. Às vezes você tem que fazer algum reparo, acrescentar uma coisa ali, mas te cabe lá dentro.
Você está satisfeito ali dentro daquela casa. O tempo vai passando, a pintura vai desgastando, o azulejo vai desgastando, vai havendo um probleminha de infiltração, enfim, a casa começa com o tempo a se deteriorar. Aquilo que era bom no início passa a nos incomodar. E aí, de repente, nós percebemos que nós precisamos fazer uma reforma nessa casa. Então, nós vamos, às vezes, ter que rebentar uma parede, rebentar um piso, colocar cerâmica nova, um piso novo, colocar um cano novo de água, de hidráulica, trocar a fiação da casa, pintar essa casa de novo. Aquilo que está velho, nós vamos ter a tendência de jogar fora, comprar alguma coisa nova, ou se não pudermos, nós vamos reformar. Mas nós buscamos viver de uma forma muito diferente do que era antes. Nós sentimos uma necessidade de dar um novo ar, uma nova visão, para que nós possamos nos sentir bem ali dentro. Internamente falando, o processo é o mesmo. Existem casas que estão tão deterioradas que às vezes você precisa derrubá-la para construir uma outra. Às vezes não tem nem como reformar, você tem que derrubar aquilo e construir uma nova. Mesmo que ela seja simples, mesmo que ela seja, que não esteja ainda dentro do padrão que você gostaria, mas você consegue construir uma casa nova para que você possa se sentir seguro dentro dela. O nosso processo interno é a mesma coisa. Nós vamos descobrindo coisas novas e a mediunidade nos proporciona isso. Por quê? Porque mediunidade, a própria palavra está implicitado, eu vou mediar aquilo que o plano espiritual está me passando e vou repassar isso para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Consequentemente, quem faz isso comigo, se eu tenho um pensamento equilibrado, atitudes conscientes, e eu tenho uma base moral mais ou menos estruturada, todo esse repasse de informações e de ensinamento são de espíritos extremamente amorosos, carinhosos, dedicados, espíritos, quando a gente diz superior, não no sentido de maior, mas no sentido de entender a vida melhor, de superioridade em matéria de conhecimento, de vibração. Não que eles se sintam assim, porque eles não se sentem assim. Então eles vão começando a passar, dar ferramentas e material, matéria-prima, para que nós possamos reconstruir, quebrar aqueles conceitos velhos, aquilo que não funcionou na minha vida, e aos poucos eles vão fornecendo essa matéria-prima para que aos poucos nós possamos construir ou reconstruir a nossa vida. Quando às vezes o sofrimento bate à nossa porta, esse sofrimento chama-se demolição. Eu preciso demolir, eu preciso tirar aquilo que está velho, que não está funcionando mais. E eu preciso, dentro dessa demolição, reconstruir. Eu preciso ter um planejamento. Como a gente faz uma casa, a gente contrata um arquiteto, um engenheiro, para poder construir a nossa casa. Então, tem alguém que está ali nos orientando o melhor ambiente, o tamanho ideal, o material a ser utilizado, dentro das minhas condições financeiras. O nosso interno é o mesmo processo. A espiritualidade vai passando para nós aquilo que nós precisamos entender, enxergar para poder fazer diferente, para poder criar o novo internamente, para ir reconstruindo internamente aquilo que me fez cair. E essa reconstrução, ela vai exigir de mim atenção, observação, ela vai exigir de mim todo um processo de entendimento e uma disposição de realmente fazer o que há de melhor, para que eu me torne confortável dentro daquilo que está sendo reconstruído. Nós colocamos uma série de dificuldades diante disso, porque nós temos muita dificuldade de lidar com perdas. Porque nós achamos que perda é uma coisa tão negativa, encaramos perda como coisas que não teremos mais, que não vamos adquirir mais, como se aquilo estivesse rompendo a nossa vida. Nós precisamos entender que perdas é das ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos termos ganho. A forma como eu perco as coisas é a forma como eu devo pensar para conquistar outras coisas. Eu preciso tirar do ruim o bom, daquilo que é negativo o positivo. Só que para isso eu preciso ter uma disposição.
eu preciso realmente estar interessado em ter uma casa boa, em ter uma casa confortável, em ter uma casa que me cabe, na qual eu consigo repousar, mesmo diante de todas as atividades que está sendo feita dentro dela. Eu estou falando da nossa casa interna. É muito importante eu me sentir confortável internamente, sentir que eu estou construindo alguma coisa para mim, porque é ali que eu me habito, é ali que eu me descanso, é ali que eu realizo os meus melhores pensamentos, os meus melhores sentimentos, é ali que eu avalio e reavalio as minhas atitudes e as minhas ações. Então é uma grande conquista isso. E essa reconstrução, ela não depende só de mim. A base, o planejamento, todo o empenho é meu, mas eu preciso de auxiliares, eu preciso de pessoas que me ajudem nessa reconstrução. Então eu preciso de matéria-prima, eu preciso de material para que isso possa ser feito. E a mediunidade, ela nos dá uma amplitude de percepção de conseguir estarmos envolvidos com pessoas que são aquelas que irão me ajudar nessa reconstrução. Elas vão me fornecer o material que eu necessito para poder reconstruir a minha vida, reconstruir o meu interno, reconstruir o meu caminho, torná-lo viável, torná-lo prazeroso, mesmo diante das dificuldades. Então nós precisamos de pessoas. Essas pessoas são muito importantes. Nós precisamos entender o que as pessoas significam na nossa vida. Qual o papel delas no nosso cotidiano? Tem pessoas que vão aparecer na minha vida que elas vão me deixar tão mal, mas esse deixar mal é que vai me dar acervo para me perceber aquilo que realmente preciso. Aquilo que realmente eu devo selecionar para a minha construção ou para a minha convivência. Essas pessoas o tempo inteiro estão nos ensinando, no mínimo, em como não fazer, em como não ser. Então elas são extremamente importantes e nós precisamos sermos gratos a elas. Haverão aquelas pessoas que irão nos auxiliar, que já têm uma experiência maior, já reconstruíram várias vezes, já caíram e levantaram várias vezes, amadureceram no quesito vida. Então elas podem nos repassar essa experiência. Isso é uma matéria-prima que nos é oferecida todos os dias. Então bastamos que nós prestemos atenção. Mas como nós vivemos numa sociedade em que tudo é descartável com muita facilidade, com muita rapidez, nós estamos perdendo a habilidade de observar pessoas. Observar comportamento não como julgamento, mas como um campo de observação mesmo, no sentido de me dar condições de saber de como construir a minha própria vida, de como construir o meu próprio interno. Nas relações afetivas, por exemplo, nós queremos sermos amados, mas nós não aprendemos a amar, nós não sabemos o que significa o amor. O que o amor realmente significa na minha vida? Ele está muito além de só um desejo, ele está muito além daquilo que nós achamos que as pessoas deveriam fazer conosco. Então, quando nós somos pessoas que só queremos receber e temos dificuldade de dar, porque eu ouço muitas pessoas falando, eu tive experiências extremamente negativas, então hoje a pessoa tem que fazer tudo para mim, se não fizer para mim não serve, e se não for daquele jeito para mim não funciona. Então nós estamos perdendo uma grande oportunidade dessa reconstrução. Por quê? Porque assim como nós precisamos de pessoas para nos ajudar a construir a nossa casa, essas pessoas precisam de nós para que elas tenham condição de fazê-lo. Então ninguém está sozinho, ninguém faz nada sozinho. Quando nós temos a pretensão de dizer de que nós não precisamos de ninguém, nós estamos incorrendo num erro enorme. Então nós estamos fadados realmente a ficar até sem casa, né? A ficar aí vivendo alheiamente à mercê da vida, sem nenhum tipo de roteiro que vai determinar como eu devo me conduzir. A mediunidade, ela nos passa essa informação, porque ela nos dá a condição de desenvolver o nosso campo sensório. Então nós temos a condição de perceber melhor o outro ser humano. Nós temos a condição de enxergar melhor e ter uma visão muito mais ampla
dentro do comportamento humano. Nós aprendemos, por exemplo, que diante de erros de certas pessoas, como a gente não pode fazer o julgamento, mas ficar no campo da observação, em que nós podemos ver aquela frase em que eu posso ser útil, em que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Assim como tem pessoas que chegarão até nós e com o que eu posso ser útil, em que eu posso te ajudar. Mas se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e arrogante, eu vou falar que eu não preciso de nada, que está tudo bem, que está tudo certinho. Consequentemente, essa construção ela não vai ficar muito boa, ela vai ficar cheia de defeitos, porque eu não detenho todo o poder e nem detenho todo o conhecimento para isso. Então, para essa reconstrução, eu preciso de uma dose de humildade muito grande, em perceber a base de maturidade de muitas pessoas que fazem parte da nossa vida. Todas essas experiências que elas já vivenciaram, a condição que elas criaram em termos de beleza, de atitude, de ação, a pessoa que é ponderada, aquela pessoa que usa e exerce de sabedoria. Essa pessoa é um material de primeiríssima qualidade. E nós precisaremos estar perto dessas pessoas, para que elas pudessem nos ensinar, para que elas pudessem ceder a ferramenta. Elas às vezes têm essa disposição, mas o meu orgulho me impede de receber essas ferramentas, porque eu não posso demonstrar para o outro a minha pequenez. Só que ele já está vendo, e ele é tão maduro nesse sentido, que ele se torna uma pessoa que age com humildade, no sentido de não apontar aquilo que está me incomodando, mas ser útil realmente, no sentido de o que eu posso fazer para te ajudar. Então nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos prestar atenção na vida, nos sinais que a vida nos dá todos os dias. E a mediunidade nos fornece tudo isso. Existe vários itens em que nós, e ao longo das palestras da segunda-feira, cada um vai falar de uma ferramenta que é importante nessa reconstrução dessa nossa casa interna. Nós percebemos hoje várias pessoas notórias, ou dentro da notoriedade pública, pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão num campo minado, um vazio interno extremo. Que cada vez, quando elas tomam essa atitude, está surpreendendo todo mundo. Porque nós perdemos essa capacidade da observância, nós perdemos a capacidade de realmente olhar para o outro e tentar perceber o caminho que o outro está trilhando. E quem está assim, em algumas vezes também não demonstra essa fragilidade nem essa fraqueza, então ela se impede de ser auxiliado e o outro impede de ter sido útil. Teve um caso no trabalho esses dias, que a senhora estava dizendo aí de às vezes auxiliar outras pessoas. Caso simples, né? De um menino que ele exerce uma função que ele não é tão bom naquela função, mas ele tem capacidade de ficar melhor. E as pessoas que estavam ali executando, ensinando, trabalhando com ele, começaram a meio que humilhar ele. Como se ele, tipo assim, eu tenho que ensinar as coisas para você, eu tenho que fazer as coisas. E aí eu chamei todo mundo e falei, o problema do ser humano é que a gente esquece que um dia a gente também foi ruim e alguém foi lá e ajudou a gente. Quando a gente fica bom no negócio, a gente esquece de olhar para o lado e enxergar que às vezes se a gente ensinar alguém também vai ficar bom e também vai de repente ensinar outras pessoas. Aí eu constatei ainda mais que o ser humano tem medo de ter pessoas crescentes do lado, né? Então aí me trouxe até aquele negócio antigo de domínio, que as pessoas não podem se desenvolver ou melhorar e a gente vai perder o nosso posto, como se a gente fosse perder alguma coisa que nem é nossa, né? E me trouxe muito essa... É tão interessante o que você está falando, que eu tenho observado como que o ser humano está se tornando tão frio mediante outro ser humano, tão egoísta, né, que quanto menos a pessoa supérflua estiver ao lado dele, mais engrandecida a pessoa se sente. Então, porque ela adquire ilusoriamente, ela acha que ela tem um poder que não faz nenhum sentido. Então é de uma arrogância esse tipo de comportamento, e nós temos que tomar muito cuidado para ver se nós não estamos praticando, fazendo da mesma forma.
Assim como você está ali tentando ensinar para a pessoa, se dispondo a ensiná-la, a arrogância de quem não quer aprender. A arrogância daquela pessoa que não se abre para o aprendizado. Aquela pessoa que tudo que você vai conversar com ela fala, eu sei. Ah, mas eu sei. Ah, eu sei. Eu sei. Ela sabe sempre tudo. Então, quando você se prontifica em auxiliar e a pessoa dá esse tipo de argumento, você sabe que ela não está pronta ali naquele momento, né? Que às vezes até a sua ajuda pode ser um motivo de ofensa para ela. Por isso que eu digo que exercer a caridade é um processo muito difícil. E a gente precisa ter sensibilidade para perceber isso. Porque às vezes você acha que está fazendo uma coisa boa, mas para aquela pessoa está sendo tão ruim, tão horrível, que ela, quando você aparece perto dela, ela foge de você, porque aí ela vai falar, ixi, lá vem aquela pessoa, ela já veio falar aquilo. E a gente não pode ficar chateado com isso, nós temos que entender, é o limite da pessoa. Nós precisamos adquirir sabedoria nesse sentido. E nos perguntarmos se nós estamos fazendo a mesma coisa, se nós não estamos tendo o mesmo tipo de comportamento. Um outro negócio que a senhora falou lá no início, quando a gente está nesse processo de construção, né, de reconstrução nossa, que influencia bastante na mediunidade, eu me percebo muitas vezes numa plena dificuldade de enxergar aonde que precisa de um tijolinho a mais. Sabe? Porque às vezes o muro está tão bonito, né, aos olhos, que quando a gente não enxerga que a parede vai desgastando, que o muro está sempre bonito, né? Aí eu tenho uma extrema dificuldade às vezes em saber, não, aqui precisa de um tijolinho. Aí quando vem alguém e fala assim, você podia pôr um tijolinho aqui, aí você fala, não vou botar, tá bom assim, eu estou gostando, eu gosto assim, eu quero assim, porra. Então, aí nós estamos impedindo o quê? A mediunidade nos ensina o quê? Humildes e pacíficos. Então, Jesus falou sobre a humildade, sermos humildes e pacíficos, né? Não sermos passivos. E a mediunidade, ela traduz isso para nós nas nossas experiências cotidianas, né? Então, a gente, sabe aquele negócio assim, que o ser humano, ele, assim como nós, né, nós somos pessoas que, quando nós estamos na nossa construção, na nossa reconstrução, nós vamos nos deparar com outros que também estão se reconstruindo. Estão também tentando colocar o tijolinho no lugar, tirar a infiltração ali, porque às vezes o muro está bonito, mas infiltrou tanta água que ele vai cair, né? Porque alguém falou, seu muro está infiltrado. Ah, não, mas depois eu vejo isso. De repente, vem uma chuva maior, o muro cai. Aí a casa caiu realmente, né? Você você não impediu que isso acontecesse, porque você não prestou atenção naquilo que realmente precisaria pensar. E a gente tem um hábito, a mediunidade também nos ensina, com relação à nossa arrogância, é o seguinte, aquela coisa de que sempre haverá alguém que saberá mais do que eu. Sempre existirão pessoas que têm mais maturidade, mais experiência, mais vivência do que eu. E a mediunidade nos ensina de que, mais uma vez eu vou destacar isso, a gente precisa ter bastante humildade, agradecer de ter essas pessoas, porque elas podem acrescentar esse tijolo que você falou que estava faltando. Elas podem modificar toda uma estrutura de algo que eu considerava extremamente bom. E às vezes a gente busca nas pessoas um alto nível de conhecimento, nem sempre é assim. Às vezes as pessoas mais humildes e mais simples, elas estão te dando uma ferramenta de tamanha sabedoria, mas a nossa arrogância às vezes não permite enxergar a sabedoria que está ali sendo passada para nós, né? Então, eu observo nas pessoas que aqui vêm à nossa casa, vem um senhorzinho aqui, e aí eu tenho percebido assim, ele não falta, toda semana ele está aqui. Aí teve a semana passada, ele faltou uma semana passada ele veio, eu falei com ele, mas o senhor não veio semana passada, o que foi que aconteceu? Eu falei, ixi, eu tive um problema respiratório sério, mas foi uma semana horrível que eu tive. Mas hoje eu estou feliz porque eu estou aqui. Vou tomar meu passe, vou comer essa comida gostosa, vou embora para minha casa feliz. Então, esse gesto desse senhor, ele é um senhor bem idoso, de uma simplicidade, de uma humildade. Ali ele passou tanta sabedoria, porque ele passou a valorizar aquilo que é bom para ele.
e ele não te teve vergonha de falar o tanto que aquilo era bom para ele. Como que a gente às vezes se retrai, se reprime em falar, nossa, mas isso foi bom, isso que você disse foi ótimo, isso aqui me ajudou. Às vezes no começo isso aqui me contrariou, mas depois eu fui repensar e vi que você tinha razão. Muito obrigado pela dica que você me deu. Mas quando é dado a oportunidade, às vezes, de enxergar esse tijolo que você falou, a gente refuta isso e fica nervoso e acha um absurdo e acha que a pessoa fez aquilo por ofensa. Então nós estamos impedindo que essa modernidade amadureça e cresça e amplia cada vez mais a minha condição de receber desse mais alto as informações e os ensinamentos que nós precisamos tanto. Engraçado que, como a senhora falou agora há pouco também, a gente, principalmente nas relações interpessoais, a gente espera que as pessoas falem as coisas, mas a gente não fala. Então a gente espera ser amado, mas a gente não ama. A gente espera ser elogiado, mas a gente não elogia ninguém. As pessoas poderiam ser mais carinhosas, mas a gente não é carinhoso com ninguém. Acaba que a gente não ajuda na construção do outro. Do outro também. Por isso que eu estou falando, você está numa fase de construção e vai encontrar outros que também estão na fase da sua reconstrução. Não é isso? E nós estamos numa era da modernidade, você precisa conhecer as coisas. Intelectualmente, você precisa saber como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Mas eu observo que no trato do dia a dia, tudo aquilo que está no meu intelecto, eu não consigo desenvolver. Eu penso que eu desenvolvo, mas eu não consigo. Por quê? Eu sou impaciente, sou intolerante, eu me incomodo com pouca coisa, eu me irrito com pouca coisa, as pessoas me incomodam, porque eu acho que eu tenho razão, porque eu sei, porque eu entendi, porque eu conheço. Então eu não entendi nada, não conheci nada, porque eu não consigo praticar isso. O fato de eu ter acervo intelectual não significa que eu tenha conhecimento, eu tenho um registro. É muito diferente de conhecimento. Conhecimento, de fato, é quando eu pego tudo aquilo que está registrado no meu intelecto e coloco isso em ação. Então, eu consigo desenvolver isso. Esse negócio é legal, eu já até te falava isso aqui em live, que informação tem muito, né? Hoje a gente google tudo, a gente não fica sem saber nada. Mas transformar em conhecimento é um grande desafio. E uma outra coisa disso que eu lembro, uma coisa sempre que a senhora fala, de não tirar a oportunidade do outro, né? Quando a gente vai encontrando quem está em construção aí, porque às vezes você não fala, como a Rafa disse, negligencia alguma coisa, tipo, não vou falar, mas você fica esperando que o outro fale, mas aí você não fala. E aí ninguém tem a oportunidade de crescer e desenvolver. Vai incomodar? Sim, muitas vezes, como a senhora falou, tem que mexer uma parede ou uma coisa que está precisando realmente da reforma, né? Mas a construção envolve isso. E eu acho que até no fato da profissão de fé, vamos dizer, acho que é assim que fala. Se eu professo minha fé na Umbanda, muita gente não se coloca como umbandista. E quantas vezes, acho que todo mundo no centro deve ter uma história que se deixou falar naturalmente alguma coisa de centro ou de mediunidade, a pessoa já, é mesmo? Onde você vai? Às vezes a pessoa está até precisando de um centro, então, tipo, sempre que você solta alguma coisa, vai ter alguém que está precisando. Se você faz de forma natural, se você deixa sair. Muitas vezes você fala, vou no centro, eu quero, dá uma escondida, não fala mal, não diz não. Aí, mas quando fala, às vezes abre um negócio, nossa, vem cá, quase a pessoa te abraça, assim, tipo, elas querendo alguém para falar de mediunidade. Porque muitas casas não tratam com acolhimento, questão mediúnica, chamam de outras coisas, mas não pode falar, a gente já sabe, não estamos aqui para essa competência. Mas eu acho que também faz parte dessa construção que a pessoa falou, o posicionamento, a gente volta lá, lados mais antigos, né? Como uma pessoa tipo, a minha fé é essa. E claro, como o Cangaceiro fala, esperto como a serpente. Você não vai sair também gritando num lugar de muito preconceito, você vai sabendo onde pisar. Mas eu acho que deixar sair de forma natural é importante até para a pessoa não ter tempo nem de ter o preconceito dela. Eu acho que a gente, enquanto LGBT, todo mundo tem uma vivência LGBT assim, né? Você não dá nem tempo da pessoa falar, não, essa aqui é minha esposa. Você, mulher, fala, minha esposa. A pessoa já, me passa o café. Tipo assim, já pula pro outro, assim, não dá nem tempo do preconceito de acontecer. A gente tem que ter essa sagacidade, eu acho, no posicionamento para essa construção, eu acho que a senhora falou. Desde a live passada que o Rafa desse falou, que me deu um negócio nesse sentido, ela terminou de concluir hoje, foi muito legal. Então, é tão importante isso, porque a mediunidade, ela permite que nós nos sintamos humanos.
dentro das nossas limitações, mas ela está sempre nos dizendo que nós somos capacitados para desenvolver muito mais coisas. Ela não tem essa restrição no nosso desenvolvimento. A mediunidade nos permite mostrar a nossa própria grandeza, não no sentido da soberba, mas no sentido da grandeza de compactuar com essa vida maravilhosa que Deus nos deu. A mediunidade, ela nos permite, através de todo o conhecimento em expansão que ela nos concede, de vivenciar essa vida de uma forma muito mais simples, mais contundente em algumas questões, mais firmes em algumas reações. Então nós precisamos entender que, à medida que nós estamos trabalhando essa mediunidade conosco, reconstruindo o nosso próprio ser, ela está ali todos os dias, ela é uma ótima conselheira, porque todos os dias, se nós utilizarmos bem a nossa mediunidade, ela está ali nos dando um conselho útil, ela está ali nos fornecendo uma ferramenta que é de extrema importância. Ela está ali nos ajudando a deixar a nossa casa muito confortável, em que as pessoas, quando entram dentro dela, elas se sintam bem. Elas se sintam bem acolhidas, elas se sintam bem dentro daquela casa, se sintam confortáveis. Assim como essa casa, ela vai estar pronta e aberta para receber essas pessoas, essa casa também vai estar se sentindo bem. Porque ela estará sendo vista no sentido de aconchego e de conforto. Ela estará percebendo o quanto ela está sendo acolhedora e útil. E isso faz que essa casa pequena, ela se torne grande. Então, ela vai se expandindo no envolvimento dela. O que mais nos favorece internamente é a capacidade que nós temos de sermos humanos e pessoas melhores, pessoas mais capacitadas a compreender a si mesmo e a compreender o outro. Depois, os meninos vão falar do que tudo isso nos proporciona quando nós descobrimos o quão ela nos faz crescer enquanto ser humano, o quão ela encanta e ela embeleza a vida. Eu sou muito grata por eu ter descoberto essa mediunidade e até hoje eu estou engatinhando no processo de entendimento e conhecimento dela. Ela é de uma riqueza, de uma simplicidade, de uma beleza indiscutível, porque ela é o retrato do divino. E se ela é o retrato do divino, o divino está em nós e esse divino está nos ensinando a reconhecê-lo de várias maneiras, de várias formas, de várias, construindo várias identidades naquilo que eu chamo de vida. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar a mediunidade não como uma coisa pesada e difícil, mas como uma coisa cheia de encanto e de poesia, porque ela tem a capacidade de nos auxiliar na nossa reconstrução. Ela tem a capacidade de ajudar na construção. E ela tem a capacidade da não finalização, mas vamos parar por aqui e mais para frente teremos mais. Ela é o retrato de Deus. Ela reflete Deus. Então vamos pensar na mediunidade como o meu próprio consultório, né? No qual eu sento, eu sou meu próprio consultor no primeiro momento. Eu estou diante do espelho, estou conversando comigo mesmo e falando, eu preciso de você assim como você precisa de mim. É a minha pessoa, olha que maravilha, é o meu interno, é o meu ser, que apesar de todas as dificuldades, meu ser se encontra em paz. Ele está ali pronto para a luta, ele está ali pronto para as agruras da vida, ele está ali pronto para vencer as batalhas. E aí, você está encerrando, já está encerrando, né? Essa mensagem que eu queria dizer para vocês hoje, vocês que são médiuns, que têm essa sensibilidade, não recuem diante dela, não tenham medo dela, porque quanto mais você a conhece, mais você se apaixona, e isso te incentiva a se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Esse é o nosso lema, Centro de Estudo e Prática por um Mundo Melhor. Então, eu quero agradecer a todos vocês por ter nos acompanhado até esse dia de hoje. E nas próximas semanas os meninos falarão sobre as maravilhas que essa mediunidade nos dá. Então nós vamos nesse instante
agradecer a Deus pela vida que temos, pela vida que já vivemos um dia, pela vida que vivemos agora e pela vida que viveremos outrora. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade da nossa inteligência de poder pensar, raciocinar, falar, expor, fazer, agir, executar. Agradecer a Deus pelos dons que Ele nos dá todos os dias. O dom da dor, da alegria, da tristeza, da saudade. O dom da destruição no sentido interno, mas para que haja reconstrução no sentido interno. Esse Deus maravilhoso que nos dá o dom de cantar, o dom de sorrir e de falar, como eu disse anteriormente. Esse Deus que nos dá o alimento de todos os dias, nos dá e nos tira às vezes de tantos livramentos. Esse Deus que nos dá o aconchego do amor, da paz, da amizade, do carinho, do respeito, da sinceridade. Esse Deus que está comigo aqui hoje. E nós desejamos que esteja com vocês aqui e agora e por toda a vida. Que assim seja. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas,